Sejam muito bem-vindos a mais um Proa Talks. Hoje vamos falar sobre um assunto que aparece em quase toda discussão de concepção de produto voltado para investidores: curta estadia, short stay ou Airbnb. A nossa conversa de hoje, ela será dividida em 2 blocos. No primeiro, vamos falar da questão jurídica dos Airbnbs e no segundo bloco vamos tratar da reforma tributária. E para falar sobre esses temas, eu trouxe 2 profissionais que trabalham diretamente com isso. Por favor, convidados, se apresentem. Boa tarde, Lua. Gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com você. A gente sabe que a Pro ela sempre faz questão de trazer conteúdo informativo para todos os setores, para todas as pessoas que estão vinculadas, né, a esse ecossistema do direito imobiliário. E é um prazer enorme estar aqui junto com você hoje para trabalhar com esse tema. Eu me chamo Bernardo Borges, sou advogado, sou sócio fundador do BKZ Advocacia, especialista em direito imobiliário, direito processual e, enfim, temos diversos temas, né, em comum para trabalhar sobre isso, né? Bom, eu faço as palavras do Bernardo as minhas também, agradecendo a oportunidade, né? Meu nome é Antônio Seixas, sou advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Societário, Direito Imobiliário também, Direito Contratual. Eu cuido bastante dessa parte aí de planejamento, de estruturação de negócios. Então, acho que vai ser muito interessante aqui essa nossa conversa. Maravilha, muito obrigada pela presença de vocês. E eu já vou começar aqui com a primeira pergunta polêmica. Então, vamos lá. O que o STJ, ele proibiu a questão do Airbnb em empreendimentos residenciais ou não? Então, essa tem sido uma pergunta de 1 milhão ultimamente, né? Noticiário, em redes sociais, todo mundo falando sobre isso praticamente, né? E a bem na verdade é que o STJ não proibiu, propriamente dito, de maneira abstrata, de maneira total, né, o uso do Airbnb ou qualquer outra plataforma, né, dessas de divulgação em condomínios residenciais, né, vamos dizer assim. O que ele fez, na verdade, foi criar uma terceira modalidade, uma quarta, na verdade, modalidade de locação, que agora, conforme a decisão dele, só é admitida em caso de aprovação em convenção condominial. Então isso, na verdade, embora não exista, né, vamos dizer assim, uma proibição completa e restrita, na prática, em muitos casos, vai acabar gerando essa situação. Uhum. Na verdade, assim, vamos lá. É que tem tentando fazer uma explicação mais simples possível, é que no direito brasileiro você tem uma fórmula que é o que a gente chama de tipicidade dos contratos. Quer dizer, por mais que você tenha liberdade, ampla liberdade para estabelecer em um contrato o que pode ou não pode fazer, você tem leis que, a partir do momento que aquele contrato preenche algum requisito, por mais que você coloque qualquer coisa ali no contrato, ele vai acabar seguindo aquela determinada lei específica. Então, por exemplo, você tem a lei de locações, né? A lei de locações vai dizer, vai estabelecer quais são as regras para imóveis residenciais, imóveis comerciais. Isso já é de amplo conhecimento. E, bom, já tem a modalidade da curta duração, né? E essa nova modalidade agora, que é o short stay, né? Que, vamos dizer assim, à medida que a gente sempre possa... por mais que não tenha uma lei específica, a própria jurisprudência vai interpretando e por isso que temos aí essa polêmica e decisão da STJ que acabou deixando de cabelo em pé muita gente que investiu né, voltado a esse mercado. Muitos dos nossos clientes, eles querem saber números, né? Qual que é o prazo para que uma estadia deixe de ser entendida como residencial? Vocês conseguem me responder isso? Olha, bem da verdade é que isso não foi bem delimitado pelo STJ, né? O que ele disse? Que esses contratos que são diferentes, né, de uma locação mais longa ou locação por temporada, eles dependem de alguns requisitos conjuntos. Dentre eles a duração das estadias, uma profissionalização da atividade, a frequência dessas locações. Então são um conjunto de critérios que vão trazer esses elementos para que seja concebido dessa forma.
Então é difícil você estipular exatamente o número de dias. E isso, inclusive, é um dos grandes riscos dessa decisão, porque deixa uma discricionalidade muito grande para quando isso for ser discutido judicialmente, enfim, gera essa incerteza, esse cenário de incerteza para a gente, né? Entendi. Mas por padrão sempre tem, até como estava comentando antes da classificação que é a lei do inquilinato, né, já prevê, por exemplo, a locação de curta temporada, que é muito comum, principalmente no verão, só faz locação de fim de ano e tal. Essa é até 3 meses, até 90 dias. Então, porque tem vários elementos das configurações da locação que são voltadas a um contrato curto. Ao contrário de um contrato que tem vamos dizer assim, claramente tem um objetivo de longa duração, que é um contrato residencial, por exemplo. Então, tem outras regras para despejo, para, como é que se diz, correção dos valores, etc. Então, assim, o interessante é saber que o short stay ele está abaixo disso, né? Então, ele é bem pontual, só que a grande discussão é justamente o que é diferenciar o que é serviço de hotelaria e o Airbnb, que é mais uma modalidade aí de locação moderna, né? Que talvez a nossa lei do inquilinato de 92 não esteja muito preparada, né? Entendi. Então, na verdade, a gente não está falando diretamente de dias, né? Exceto essa questão dos 90, e sim de serviços, né? Que esse empreendimento, né? Que esse produto oferece, é isso? Vários elementos que indicam uma determinada situação, né? Ele seria como se fosse um meio termo, né, entre um serviço de hotelaria, né, que é regulamentado pela lei do turismo. Então, serviço de hotelaria por excelência, você presume a existência de um estabelecimento organizado economicamente para oferecer essa atividade. Camareira, serviço de quarto, restaurante, lavagem dos equipamentos, né, da unidade. Ao mesmo tempo, ele também não se configuraria ao mesmo tempo uma locação, que seria aquele momento que você entrega, né, uma unidade habitacional para alguém usufruir dela, né, ter o uso e o gozo dessa atividade, dessa unidade durante um determinado tempo. Então, se qualificaria como uma situação atípica entre esses dois sistemas, né, de locação. Perfeito. Então, agora você comentou da questão de um contrato atípico, né? Como que o STJ entende isso hoje, né? Qual que é o entendimento dele? Perfeito. Essa é uma pergunta muito pertinente e, assim, realmente é uma questão chave. Porque o que acontece? Como que essa questão chegou ao STJ, né? O STJ, na verdade, desde que surgiu nesse ecossistema das locações, o Airbnb, o Booking, diversas pessoas, né, que residem nessas unidades há muitos anos, elas acabaram não gostando, né, desse fluxo diferente de pessoas que não estão lá sempre e tal. E é uma coisa completamente compreensível, né? A gente pensa, né, em lugares turísticos, por exemplo, Rio de Janeiro, onde tem pessoas lá que residem há muito tempo, às vezes pessoas idosas que estão lá e tal. E do nada começam aí jovens mediante uma locação que dura 2, 3 dias, daí troca isso e tal. E então isso começou a ir aos tribunais. Chegou no STJ essa questão e agora foi definido o seguinte, que esses contratos de locação em lugares residenciais, em unidades residenciais, né, que não estão previstas os aspectos comerciais, só pode ser feito esse tipo de locação se houver autorização na convenção condominial. Então, isso na prática vai acabar prejudicando quem usufrui dessa atividade, porque se é proibido quando não se permite na convenção e a gente está tratando de todo um sistema imobiliário que nunca teve essa discussão, né? Isso é relativamente novo. Então, um prédio construído na década de 80, agora até na década de 2010, 2020, nunca se deparou com essa situação desses sistemas de locação, né? Então, como que você poderia exigir que isso constasse na convenção condominial? Então, na prática, você acaba proibindo todo e qualquer empreendimento que seja voltado para moradia de exercer esse tipo de atividade.
O natural seria justamente o contrário. A gente pensar assim, se não for proibido, é permitido. Mas o entendimento do STJ foi mais adiante. Dizer, não, na verdade só pode se estiver previsto. E a convenção de condomínio não é uma coisa tão fácil de você reformar, porque você tem que convocar uma assembleia, tem que ter maioria, registrar no cartório. Então, assim, e é muito comum dos prédios muitos prédios aqui em Curitiba, tem muitos na década de 70, 80, 90, você vai ver a convenção de condomínio lá está em papiro, né? Então, coisas até anteriores ao Código Civil de 2002 e é um desafio, Por isso que sempre, agora, até para quem está construindo ou investindo em novos empreendimentos já com esse intuito, né, de estadia curta, é interessante ter todo esse, né, já estar atento a esses parâmetros para não evitar esse tipo de problema. E é importante a gente destacar, né, que quando a gente fala que o STJ decidiu sobre esse tema, não é uma decisão que é vinculante que a gente fala. O que acontece? Ele decidiu num caso específico. Mas no STJ também está em julgamento hoje um tema que chama tema 1443. E esse tema tem o intuito, né, a premissa de trazer repercussão geral para esse aspecto, né? Então, ainda vai ser julgado, né, o caso que vai se aplicar em todas as hipóteses análogas. Mas o fato é que a mesma turma que já julgou esse processo agora em maio, em relação a essa questão da proibição da convenção condominial, é a mesma turma que vai julgar esse repetitivo. Então, a não ser que alguém mude, o julgamento foi apertado, né? Foi uma votação de 5-4. Então, a não ser que alguém mude esse entendimento até lá, né? Quando for decidido esse repetitivo, a tendência é que assim fique. Então, a gente já tem que começar a pensar e a se programar e a pensar estrategicamente no futuro. Então, pensando como o incorporador ele pode se preparar, né? Se ele está pensando num produto voltado para investidor, que ele quer fazer essa exploração com essas plataformas, ele precisa já, no momento de concepção, colocar essa autorização numa convenção. E aí, pensando numa troca de cadeiras aí, se eu sou o investidor, o que eu, como investidor, preciso estar atento quando eu quero a mesma coisa, né? Uhum. Olha, a gente... quando você vai pensar em investir no imóvel, você tem que olhar para muitos fatores, né? Desde a empresa que está construindo, quem concebeu o projeto, como que foi feito. E agora, não bastasse isso, mais uma questão que é olhar para a convenção condominial. Claro, hoje em dia, praticamente nenhum empreendimento até agora vai ter isso. Mas isso talvez, possivelmente, até venha a ser um diferencial, por exemplo, de uma consultora, de uma incorporadora que já está pensando mais para frente, né? Então, uma pessoa que agora vai adquirir uma nova unidade voltada para esse fim, com esse mesmo objetivo, já pode começar a olhar, chamar essa atenção para esse detalhezinho que pode ser muito relevante no médio e longo prazo, né? Eu acho que apesar da minha experiência pessoal, eu tenho visto isso muito no Nordeste, né? Tem uma parte da minha família que é de lá. E por ser até regiões turísticas, né, principalmente na Bahia, ali, Ilhéus, Salvador, muitos empreendimentos que são feitos justamente com esse viés. Então, as próprias incorporadoras elas já estão atentas a isso, porque, de um lado, o cidadão lá, o que quer investir, quer comprar um apartamento, ele também quer ter a segurança de que, bom, muitos vão investir para ter o Airbnb. Então, como é que o cara vai investir se ele não vai ter a certeza que dali, depois que entregar a obra, o próprio condomínio vai proibir a atividade? E daí vai acabar com o intuito original do investimento dele. Então, por parte de quem está comprando apartamento ou tem essa prática, né? E por parte do incorporador, que ele também não pode ficar de mãos atadas. Ele vai ter que oferecer mecanismos a quem está investindo ali para dizer assim, a gente né, tem até um empreendimento que eu até analisei lá em Ilhéus, eles falaram, a incorporadora chegou e falou assim, fiquem tranquilos que isso vai estar na nossa convenção condominial justamente para a própria incorporadora acabar
não perdendo investidores que visam esse segmento. E por outro lado, aí já também uma outra questão é a própria configuração do empreendimento, né? Para evitar maiores problemas também, até porque as incorporadoras ficam com apartamentos por muito tempo, né? Até o estoque todo ser vendido. Então, existe justamente a causa de toda essa discussão é o que o Bernardo falou lá no início. São pessoas que a pessoa que mora que comprou para morar nem sempre vai estar confortável sabendo que no vizinho de cima vai, a cada semana ou a cada 3 dias, tem uma pessoa diferente. Por questões de segurança e conforto, propriamente dito. Então, você não sabe qual que é o comportamento daquela pessoa, né? E condomínio, tá todo mundo vivendo junto ali de alguma maneira, né? Então, o que eu tenho visto também é muitos empreendimentos que já são... toda a configuração dele já é voltada para uma estadia curta. Isso. Nós na Proa, né, como a gente faz essa parte de desenvolvimento de projetos, nós temos alguns cases aí que o projeto ele já nasceu pensando nessa questão do mix entre quem vai morar, residir long stay, né, que a gente chama, e o short stay. Então, você adota algumas soluções de projeto para que o fluxo entre os moradores, o fluxo de uso das áreas comuns, você opta por algumas decisões de projeto que vão evitar problemas futuros. E aqui eu queria perguntar, né? A gente está falando muito dessa parte física, né? Que eu resolvo no projeto. Quando a informação vem para mim lá no início, eu consigo de forma muito barata, muito fácil, pensar em soluções de projeto. Mas e a parte daí legal, né, disso? O que teria mais de itens que também acrescentariam essa possibilidade de usos diversos aí do morador para quem vai fazer estadia curta? A gente percebe, né, que a concepção de um projeto, de um empreendimento, ela é muito ampla, né? Desde antes do primeiro tijolo ser colocado sobre o outro, já tem anos, às vezes, de preparação, de planejamento, né? Acho que isso aí você pode falar melhor do que ninguém, né? Mas, às vezes, algumas soluções muito simples podem ser adotadas nesse momento do ponto de vista jurídico. Por exemplo, uma incorporadora que ela vai deter, né, ela vai ter a propriedade sobre todas as unidades, né, antes de fazer as vendas dos imóveis. Ela vai ter, no momento de juntar, de protocolar o memorial de incorporação, que apresentar uma minuta de convenção condominial. E não existe uma grande dificuldade dessa minuta de convenção condominial, ela já contemplar essa possibilidade, em primeiro lugar, desse tipo de modalidade, ou daí talvez, né, se for o objetivo ser um pouco mais amplo, colocar uma finalidade comercial na própria convenção. Então, às vezes são soluções simples do ponto de vista jurídico, claro, pensando no futuro, né, já que isso é uma situação que agora, né, é nova, de maio agora, que está sendo mais gravosa, mas já pensando no futuro e, querendo ou não, isso também para a incorporadora é uma forma de diferenciação. Ela pensar, né, na hora de entregar um produto, que ela olhe para o cliente e fale, olha, aqui você vai ter segurança, você não vai ter problema, e também não vai ter o problema de depois de entregue o produto que ela ofereceu com determinada finalidade, o cliente olhar e falar, poxa, mas você me vendeu um determinado produto que não é bem isso, né? Então, isso é ótimo de diversos pontos e uma solução simples. E também, assim, pode ser nesse momento do protocolo, do memorial de incorporação, mas também pode ser posteriormente, né, após a entrega, no momento em que ela ainda tiver com a titularidade de grande parte das unidades e tal, fazer também essas alterações para contemplar essa particularidade e evitar problemas futuros. Como a gente estava comentando, são 2 aspectos, né? Primeiro, por parte da incorporadora, que ela também já vai definir o objeto daquele empreendimento, quer dizer, o público-alvo, que ela já vai oferecer aquilo como um produto para locação curta ou para residência de longa, né, permanência, e ao mesmo tempo, daí a pessoa que vai comprar também pensa, né, já para criar uma expectativa, né? E são daí os 2 documentos que são os principais em todos os condomínios, que é a convenção e o regimento interno, eu vejo que eles são, vamos dizer assim,
são realidades distintas quando você tem uma circulação constante de pessoas e quando você tem é um prédio residencial. As próprias regras são diferentes, né? Você tem que ter adaptá-las principalmente para uma circulação maior de pessoas, e a incorporadora tem, desde a concepção do projeto, ela tem esse, digamos assim, um poder de agenda. Porque, como eu mencionei antes, para você alterar uma convenção, você precisa de uma votação ampla, maioria ampla, dentro da convenção do condomínio, você tem que convocar uma assembleia, uma série de formalidades que é muito mais fácil ela já chegar, como ela tem um poder de agenda no início, ela já faz isso desde o início, porque para mudar depois é complicado. Então, esse aqui é a grande oportunidade, quer dizer, a grande vantagem que já pode estar munida desse conhecimento, prover mais segurança, né, para todo mundo. Perfeito. Então, se a gente puder resumir aí, né, um pouquinho, em pequenas palavras, né, o que a gente falou nesse primeiro bloco, é que as incorporadoras, ou enfim, quem está criando o produto, tanto do ponto de vista de projeto, quanto do ponto de vista legal, ela precisa, o ideal, né, é que ela defina o quanto antes o uso, né, porque, óbvio, existem maneiras de adaptar isso depois, né, como vocês colocaram aqui, mas o momento ideal é na concepção, né, quando ela está tendo as primeiras ideias. Isso? Exatamente. Perfeito. E para a gente finalizar, então, queria que vocês... qual que seria a principal orientação, né, que a gente pode dar aí para os incorporadores e também para os investidores? Então, vamos lá, né? Eu acho que a gente pode partir de 2 pontos distintos, né? Para os incorporadores, a gente sabe que hoje em dia existe um profissionalismo muito grande, né, dos incorporadores. A gente sabe que é uma atividade muito complexa e ninguém sobrevive nesse ecossistema sem tomar as cautelas, né, sem tomar as medidas cabíveis para tanto. E essa é uma delas, né, em relação a essa questão do Airbnb, das locações de short stay, é justamente ter esse cuidado de já antecipar um possível resultado futuro, né, desse julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, e dessa forma já prever nas suas convenções, para que nada disso possa dar de errado, né, especialmente considerando o projeto, a concepção do projeto prévia, né, do empreendimento. E pro investidor, naturalmente a gente sempre aconselha um olhar muito cuidadoso para, desde a matrícula, a convenção condominial, o cuidado para escolher uma construtora que tenha, vamos dizer assim, um bom nome, né? Que vai entregar produtos e que tenha vamos dizer assim, um pós-venda também que seja adequado, que seja cuidadoso e que olhe para o cliente como uma pessoa e não apenas como um produto que ele tem que vender, né? E assim, sem querer já desde logo vender o nosso peixe, mas já vendendo também, a orientação geral é sempre busque orientação jurídica. Não esqueça do advogado. Advogado não é sempre ruim, não. O pessoal tem memórias ruins de advogado. Pô, se eu estou lidando com advogado é uma coisa ruim. Não. Existe a advocacia consultiva. A advocacia consultiva é essencial nesses casos. Porque é um aspecto ou outro que, na avaliação tanto do incorporador quanto do investidor, que vai analisar o projeto sob esse ponto de vista jurídico, vai evitar uma série de problemas lá na frente. Às vezes o pessoal a gente não tem muito essa cultura, às vezes, como eu disse, às vezes acha que advogado é só coisa ruim, mas não deixe de buscar uma orientação jurídica nesse ponto, porque às vezes isso vai dar um problema enorme no futuro. E a gente pensa até na relação de custo e benefício da questão, né? Tanto do lado do incorporador quanto da pessoa que está fazendo o investimento. Normalmente, investir no imóvel ou você incorporar são custos bem relevantes. E, às vezes, é um custo mínimo que pode te abrir os olhos para alguma coisa que não está no cotidiano, né? Hoje a gente também, muitas vezes o cliente já chega para a gente com as inteligências artificiais aí, né? Que são ótimos, na verdade, são ótimos instrumentos, ótimas ferramentas, né, de aprendizado. Ele já chega com algo tudo pronto, né? Ah, não, olha, isso aqui foi dito dessa forma.
mas às vezes ele não sabe o que perguntar, como perguntar e para que olhar. Porque muitas vezes um contrato, uma convenção condominial, uma matrícula, você precisa ter um olhar mais atento. E isso é o que faz de diferença no final das contas entre você ter uma grande dor de cabeça ou atingir o objetivo que você procura com aquilo, né? Perfeito. Então, né, falamos bastante aqui da questão jurídica, né? E foi interessante que você tocou no tema custos, né? Porque, afinal, esse nosso segundo bloco agora vai falar justamente disso. Não tem como a gente pensar se o empreendimento, né, se um investimento vai funcionar ou não se a gente não falar de tributação. E já quero abrir aqui, então, o nosso segundo tema da nossa conversa, fazendo a pergunta, né? Por que agora se tornou tão relevante esse tema aí da questão da tributação para locações? A gente até nem fala só agora, né? A gente sabe que já faz muito tempo que é assim, né? E não só a tributação, vários outros aspectos, né, relacionados à transmissão de bens. Quando se fala em imóvel, existe um certo engessamento do bem, né? Não é uma coisa que está à tua disposição como dinheiro na conta, né? Então, existe uma série de fatores que você tem que considerar na hora de fazer de conceber como investir, quando investir e onde investir. A gente tem dentro do cotidiano, assim, da prática jurídica, um sem número de ferramentas para você trabalhar redução de alguns custos, aprimoramento do manejo, né, dos bens que você adquire e para você ter um resultado final melhor, né? Eu acho que isso a gente até posso até passar a palavra pro nosso colega Antônio, que ele é o maior especialista nisso que nós temos no escritório. Eu já vou começar dizendo que no Brasil até o passado é incerto, né? Então são inúmeros detalhes que já existia, né? Sempre existiu no direito tributário brasileiro. Então, primeiro que é um emaranhado de normas que é muito detalhado. Então, a cada circunstância vai, do caso concreto, vai gerar uma determinada consequência. Então, isso desde sempre já foi uma preocupação. E agora, com a vigência da aprovação da reforma tributária, as publicações que estão ocorrendo agora da regulamentação dessa reforma, a gente está com o processo ainda com o bonde andando, né? E, como eu disse, a gente sempre nunca sabe se às vezes o que eu estou falando aqui, daqui a um ano a Receita muda a forma de lidar com a situação, mas a gente tem que estar atento a linhas gerais e parâmetros gerais, mas preocupações para esse mercado. Então, mas acho que a gente vai desenvolver isso mais agora nas próximas perguntas. Então, antes da gente entrar especificamente nessa questão da reforma tributária, eu queria fazer um gancho com o tema anterior, né, que é a questão das locações. Como que a Receita ela entende quando você tá oferecendo serviço de locação? Vamos lá. Esse é um assunto bem complexo, dá para falar bastante coisa. Nas próprias formas de locação tradicionais, tá? Tanto por temporada, quanto a de longa duração, digamos assim, comercial ou residencial. Você tem dois enquadramentos, duas situações diferentes. Primeiro, se você, por exemplo, é uma pessoa física. Pessoa física que vai lá e aluga o seu imóvel. Então, você vai estar sujeito à tributação de renda, ao imposto de renda, que é progressivo até 27,5%. Em geral, é isso, padrão para todo mundo, né? Entende-se, portanto, que não há uma prestação de serviço. Se você está tendo ali uma renda. À medida que você seja, por exemplo, uma pessoa jurídica, aí já não. Você tem seja uma holding, uma incorporadora, enfim, ou qualquer tipo de empresa do ramo imobiliário, aí você está prestando um serviço e você tem um enquadramento tributário distinto, né, para isso. Né? Então, são outros impostos, é outro cálculo que se faz. E a questão é que agora, enfim, mesmo para a pessoa física, se identificar que a pessoa física tem vários imóveis, tem um alto rendimento com isso,
aí também vai passar a contribuir com os novos impostos, lá o IBS e o CBS, né? Dito isso, na questão da diferenciação de cada locação, dos tipos de locação que a gente falou no início, a mesma lógica vai ser aplicável. Então, assim, você tem uma tributação para locação pura e simples, como um serviço, e você tem uma tributação distinta para serviços de hotelaria. Então, não adianta você também prestar serviço de hotelaria e querer pagar imposto de aluguel e vice-versa. Então, esse que é o grande risco. Então, o que se fala muito do Airbnb é o risco de que, dependendo do tipo de serviço que você oferece juntamente com a hospedagem, que pura e simplesmente a locação do espaço, você corre-se o risco de você ser enquadrado como serviço de hotelaria, e aí você tem uma tributação diferente. Perfeito. Então, existe uma diferença aí bem relevante, né, na questão de você ser uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E existe algum número mínimo, vamos dizer assim, de faturamento anual, número de imóveis que essa pessoa física, no caso, ela se configure como, enfim, vive disso, né, no caso? Isso a gente vai esperar ainda o regulamento. A gente até precisa verificar os números ali, mas a questão assim, por exemplo, se a pessoa recebe mais de 20 mil reais por mês de aluguel, ela vai começar a contribuir com o IBS-CBS também. Que de qualquer maneira também esse imposto agora vai ser bem pouquinho, a partir do ano que vem vai ser só uma alíquota teste, e aí à medida que a reforma for sendo implementada vai aumentando essa alíquota. Na verdade, é uma fórmula bem complexa, porque, na verdade, assim, eles descontam, faz toda uma forma de cálculo lá, tá? Mas, vamos dizer assim, são valores bastante relevantes para você ser enquadrado como uma pessoa que realmente... e que, no fim das contas, é verdade, né? A pessoa que tem 10, 20 imóveis locando na sua pessoa física, ela faz disso um serviço. Praticamente, ela até nem é adequado para a pessoa física, nem antes, nem hoje, nem depois da reforma, que uma pessoa física tenha um número muito grande de imóveis em locação. É muito mais adequado que ela faça uma empresa, seja uma holding patrimonial ou outra configuração societária, para fazer a gestão desse serviço e desse patrimônio, enfim, dessa renda que se ofere com esses imóveis. Então, vamos ao que efetivamente muda, né? O que a reforma tributária trouxe de mudanças para essa questão das locações? Ela vai simplificar, vamos dizer assim, o número de impostos que se tem a pagar para todos os serviços, não é só para locação, para todos os serviços, né? Que no Brasil sempre você tem fórmulas muito complexas de cálculo, que é até uma atividade muito mais para os contadores do que para nós advogados, né? Então, agora vai ser sobre as atividades econômicas e, em geral, vai ser o IBS e o CBS. Então, vai simplificar, serão esses dois, até diferentemente do que havia, porque sempre tem assim, um imposto paga-se para o município, outro para o estado, outro para a União. Vai ser tudo unificado, vai ser o mesmo imposto que você vai pagar, a divisão que vai ser feita para cada ente federativo aí vai estar lá estabelecida na legislação. Então é isso, vamos dizer assim, em termos de o número de impostos, o que eu vou ter que pagar, existe essa vai ser a simplificação. Mas o que continua ainda e que não muda é o imposto de renda. O imposto de renda é uma outra esfera que vai continuar. Normalmente, o imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica. E assim, a grande promessa, assim, se der para dizer, da reforma tributária, desde a concepção da legislação, em primeiro lugar, simplificar, mas ao mesmo tempo também gerar possibilidade de abatimentos de despesas, de custos que você tem com a tua atividade, daquele valor que você paga. Então, o que acontece? Ela inverte uma premissa que a gente tem hoje no nosso sistema tributário, que é de que a
a fazenda pública ela deve perseguir, vamos dizer assim, a pessoa, né, de acordo com as tuas atividades e de acordo com aquilo que você for recebendo, os valores que você for obtendo, né, a partir da sua atividade, ela vai te tributar para cima, vamos dizer assim, né? Então incumbe também ao próprio contribuinte também ir lançando esses dados e claro que isso gera também diversas distorções em que esses impostos eles são suprimidos, né? Então a promessa, na verdade, da legislação tributária atual é você criar alíquotas maiores inicialmente, então você vai partir de um pressuposto mais alto, mas com a promessa de que você vai poder abater mais valores de maneira mais discriminada da sua atividade. E, teoricamente, porque a gente fala teoricamente porque a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam como elas deveriam ser, teoricamente, se você registrar adequadamente as suas despesas, tiver um controle adequado, tiver um controle bem feito, você vai poder abater mais, tendo até benefício tributário. Agora é a ver como que vai ser essa execução nos próximos anos também, né? Perfeito. E eu queria entender também uma questão, como que a reforma tributária ela está tratando a questão da longa duração e da curta duração? Ela vê da mesma maneira ou de forma distinta? Vamos lá, é igual quando a gente estava falando no primeiro bloco sobre aquela diferenciação dos contratos, é sobre um ponto de vista que a gente chama de ponto de vista civil, né? Da regulação então a questão dos contratos, o que pode, o que não pode, etc e tal. Então é uma forma de você olhar as coisas. A outra esfera é a esfera tributária. Não tem nada a ver com aquela lá. Óbvio que muitas vezes as classificações elas se comunicam, né? Até por uma questão prática. Você vai saber qual tipo de contrato vai ser enquadrado em qual tributo. Mas sob o ponto de vista tributário, não é a mesma classificação. Eles são mais objetivos e vamos dizer assim, para pior, né? Porque na regulamentação da reforma ficou estabelecido que haverá um benefício, digamos assim, para as locações de longa duração. Acima de 90 dias, a alíquota vai sofrer um desconto maior, de 70%, ao passo que para as locações com menos de 90 dias, essa redução é menor. Ao invés de ser 70%, vai ser 40%. Então, na prática, vamos dizer assim, o tributo é 2 vezes maior nas locações de curta duração. Não importa aí quanto à configuração dos serviços, né? A questão é assim, a gente está falando aqui tudo em abstrato, né, em tese. Então a gente vai ver como é que isso vai se dar na prática da fiscalização a fiscalização da Receita nos próximos anos, à medida que a reforma tributária esses novos impostos forem entrando forem sendo aplicados, né? Mas em princípio é esse. A diferenciação é mais objetiva e existe um incentivo fiscal para que você mantenha a alocação de longa duração e não a de curta duração. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta meio só porque surgiu aqui. Então, vamos lá, no direito civil você pode ter uma coisa e no tributário outra? Perfeito. Os enquadramentos não são os mesmos, né? Porque Mas a lei me permite ter essas duas classificações? Porque é o seguinte, né? A lei tributária ela existe para prever os tributos que você tem para pagar. Tá. Mas ela não regulamenta a tua forma de relacionamento, né? O direito civil está aí para te regulamentar a tua relação social, contratual, não só contratual, né? Mas, por exemplo, né? E a legislação tributária ela serve para identificar quais são os fatos geradores dos tributos e aquilo que ele vai te cobrar. Então, são coisas que não necessariamente andam lado a lado, por mais que os termos que a gente usa, que a gente usa sejam parecidos, né? Entendi. Por isso que eu falo aquela questão da tipicidade do contrato, né? A tipicidade do contrato, se você preenche alguns requisitos, você vai falar assim, não, é um contrato de locação comercial de longa duração. Então, você vai ter toda uma série de questões na lei do inquilinato que vão se aplicar àquele caso. Mas isso não tem nada a ver com sob o ponto de vista tributário,
pode ter uma outra classificação Entendi. Estabelecida pela lei tributária e pela própria Receita Federal. Perfeito. E aí até a questão é a seguinte, que uma coisa às vezes fica meio chato, né? O advogado sempre fala depende, mas é verdade. Porque uma coisa é a gente falar em abstrato, o que está previsto e como que isso vai se dar na prática. Então, isso é bem importante a gente dizer. A gente não pode dizer como é que vai se dar na prática, mas o que está em abstrato é esse, né? Essa que é a diferença do até 90 dias, a mordida é maior. Entendido. E assim, com essa questão da reforma, vocês acreditam que ainda vai valer a pena você colocar os imóveis em uma holding, por exemplo? Acredito que sim, né? Não só pela questão de tributo, né? A gente usa, na verdade, né, essa ferramenta da holding como uma ferramenta propriamente dito para vários objetivos, né? Então você tem facilitação de manejo dos bens, você tem, por exemplo, num plano sucessório, né, com falecimento, você tem a possibilidade de fazer essa transmissão antes, né, do falecimento dessas cotas para os sucessores. O benefício tributário é só um dos benefícios que a gente tem. Mas é claro que também, né, muito se fala aos quatro ventos, né? Não, faça uma holding. Eu queria, sabe, muito se vende isso como se fosse a panaceia, né? E não é o caso, né? A gente tem que analisar muito cuidadosamente no caso concreto, porque constituir uma empresa também tem custos. Ela também depende de aspectos operacionais que você vai ter que ter cuidados regulares com ele, né? E então, assim, muito provavelmente, em algumas hipóteses, com certeza vai fazer bastante sentido. Não acho que as alterações na legislação tributária sejam tamanhas a ponto de inverter muito essa lógica, especialmente para quem tem muitos imóveis, exerce essa atividade propriamente dita de locação regular e com isso como um objetivo final. Mas, ao mesmo tempo, né, vai, claro, trazer algumas repercussões que vão ter que ser cuidadas no caso a caso, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que lidar sempre, né? Se não só com reforma tributária, mas se vale a pena ou não fazer uma holding. E isso com a reforma tributária, desde o anúncio da reforma tributária, esse assunto ressurgiu. E hoje em dia, de uma situação que era há 5, 10 anos atrás, que era o que efetivamente é um assunto muito delicado, muito complexo, né, que são vários elementos que vão mudar a solução final num planejamento sucessório e empresarial, né? Hoje em dia você abre o Instagram, 10 vezes aparece lá um monte de gente oferecendo holding da melhor maneira possível, né? E não só a gente não escapa como uma pessoa, mas os nossos clientes também mandam muitos vídeos pra gente, né? Então, a resposta sempre vai ser depende. Depende da configuração patrimonial da pessoa, vamos dizer assim, de que patrimônio estamos falando, qual é a intenção, qual a configuração familiar daquela pessoa. Porque às vezes assim, a pessoa jovem, não tem filhos, é uma coisa. Já é uma pessoa com meia idade mais avançada, tem muitos filhos, tem herdeiros, tem briga entre... Então são várias questões que vão contribuir para um diagnóstico do advogado, né? Que é o advogado que tem que ver isso, e vai dizer assim, vale a pena, não vale a pena fazer. Então, eu diria que assim, uma série de... Não é só a tributária, mas é também a tributária. Então, não é só o civil, é também o civil. E não dá para você olhar um aspecto separadamente, que é o que muitas vezes acontece, porque você, às vezes, leu num lugar, ouviu no chat GPT, tem muito isso que está acontecendo também, viu? Botou lá no chat GPT, às vezes só um ponto, talvez até para aquele objetivo, naquele ponto, eu quero pagar menos imposto. E, eventualmente, se colocar naquela fórmula, vai reduzir. Ok, talvez para isso aqui realmente sirva isso. Só que você não está
você não está levando em conta que não é só isso. Então você tem problemas societários, principalmente, né? O que é constituir uma empresa, o que isso significa, né? Principalmente a questão civil, sucessória. As pessoas esquecem. Um dia elas podem desaparecer. E aí como é que vai ser gerido esse patrimônio, né? Então, não precisa tanto desaparecer, pode casar, separar, e aí às vezes uma questão como um divórcio ou qualquer outro tipo de briga na esfera pessoal, você pode inviabilizar um negócio. Então você tem que saber todos esses elementos para poder ter a melhor solução. Quando você tem um determinado nível de patrimônio e uma configuração familiar das mais variados tipos, é muito provável que seja adequado você fazer uma holding, porque você tem um patrimônio separado, uma organização específica, você vai colocar aquilo ali numa caixinha. Então você vai dizer assim, eu tenho essa empresa que vai estar com todos os meus imóveis que foram construídos pelo meu trabalho aqui, e os rendimentos desses imóveis que estão sendo locados aí, vão ficar nessa empresa, né? E aí eu posso, obviamente, tirar para mim esse valor, ou eu posso reinvestir, né? E isso até é uma outra questão que tem sido, aí sim, que é o objetivo que tem sido muito falado aí nos últimos tempos, nos últimos semestres, né, que foi no ano passado, que é a questão da tributação da distribuição de lucros, que por muitos anos no Brasil foi totalmente isenta de imposto de renda. E desde o início deste ano, se você faz uma distribuição mensal acima de R$50 mil, você está sujeito a uma tributação bem, bem desagradável. Então, tanto que o efeito prático que ocorreu com essa mudança, o governo pensou que ele ia criar essa tributação e ia arrecadar muito mais do que ele acabou arrecadando. Porque as pessoas conseguiram se adaptar dentro das possibilidades e acabou não arrecadando tanto. Mas se você não está preparado, aí você vai pagar uma fatia muito maior que vai fazer muita diferença aí para o seu negócio. Estamos falando aqui bastante dessa questão de holdings, né? Mas nós temos alguns clientes que são, de fato, uma administradora de bens. E são bens próprios, né? Não de terceiros. Qual que é a relação entre um conceito e outro? Sob o ponto de vista tributário, até inclusive, o CNAE, que se chama, né, o Código da Atividade, é exatamente o mesmo, a administração de bens próprios. A diferença é a escala com que isso é feito. Então, se for pensar, óbvio, grandes administradoras que têm prédios inteiros e cuida de toda, né, seja para longa duração, para curta duração, você faz isso em uma menor escala com o seu próprio patrimônio. E é por isso que a diferença de eu estar fazendo isso na minha pessoa física e eu fazer isso na minha pessoa jurídica. Então vamos lá, os casos mais comuns, não só de herança, mas de investimento, você compra lá uma série de imóveis, você também vai ter essa responsabilidade de mantê-los, reformá-los, cuidar de algum... né? Existe, não é só você alugar, né? Obviamente que você pode terceirizar esse serviço, às vezes uma imobiliária acaba, né, fazendo isso numa escala menor, ela que acaba prestando esse serviço. Mas, num aspecto geral, eu diria que é a mesma coisa. Uma grande administradora era a mesma coisa do que uma holding, só que a holding é numa escala menor. Então isso e obviamente o enquadramento até o tributário é o mesmo vírgula, porque é óbvio que todos os tributos, como em qualquer situação, né, elas vão ser diferentes de acordo com o volume da receita que cada empresa vai ter. Obviamente que uma administradora muito grande vai ter um volume muito maior, então vai ter um enquadramento tributário diferente do que uma holding, que não só, e aí já fugindo um pouco do estritamente imobiliário, né? Muitas vezes não só imobiliário, mas você tem outras
coisas que você coloca nessa administradora de bens, mas a administradora de bens numa escala pessoal, né, familiar mesmo. Você pode colocar participações societárias ou carro, enfim, outras coisas que você coloca lá. Mas como, em resumo, é a mesma atividade com a diferenciação de escala. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, né, esses 2 blocos que a gente falou, vamos voltar aqui ao tema das incorporadoras, que é o nosso principal cliente, né, dentro da Proa. O que a incorporadora precisa tomar cuidado, né, estar preparada de modo geral aí quando ela está pensando em lançar um empreendimento voltado para locações? Perfeito. Olha, a gente tem que sempre pensar numa, vamos dizer assim, obviamente saber o que quer, né? Fazer um plano bem alinhado a respeito do desenvolvimento do produto, ter um alinhamento muito bom junto com o comercial para que as informações que sejam trazidas sejam coerentes com aquilo que ela projetou inicialmente, né? Porque a gente vê muitos casos em que o produto vendido é diferente daquele oferecido. E depois isso é uma cobrança que vem atrás da incorporadora. Isso é um ponto essencial, e daí a gente tem que pensar também na estruturação jurídica disso. De nada adianta eu vender um apartamento que é voltado para short stay, se lá na frente ele não der conta de atingir esse objetivo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é saber exatamente o que quer com o empreendimento, que obviamente vai ser alinhado desde o projeto, desde o início, mas na medida em que o projeto for sendo executado e for trazido para o mercado, já tomar os cuidados jurídicos para que isso possa ser entregue, né? Então, o primeiro deles, a gente tratou já nesse caso agora concreto de que existe esse risco, né, da decisão do STJ a respeito das estadias mais curtas e com frequência, mas também, ao mesmo tempo, existem outras particularidades também, né? Propriamente dito, a forma como é vendido esse produto, então tem que ser muito coerente, e também, naturalmente, pensar também numa execução de médio e longo prazo com um pós-venda adequado para evitar daí riscos, né, de responsabilidade civil, para que isso também não manche, né, não macule a imagem da empresa como uma empresa que oferece uma coisa, entrega outra, e depois que entrega ainda não atende às necessidades dos clientes. Então é tudo um conjunto de fatores que sempre tem que ser pensado de maneira muito cuidadosa. E a gente sabe que esse ecossistema é muito difícil, muito arriscado, envolve investimentos altíssimos, e às vezes os pequenos detalhes podem causar um grande prejuízo no médio e longo prazo. Eu diria assim que, se a gente puder falar assim, bem superficialmente, bem resumidamente, do lado da incorporadora, o que a gente falou no primeiro bloco vai ser o mais relevante, que é a questão da parte civil, a organização da documentação, da permissão ou não da locação, e o que isso vai trazer em consequências em termos cíveis, negociais da lei de contratos, né, de contratos de locação, e quais são as respectivas consequências. Da parte tributária, o que vale a pena ter o maior cuidado da parte da incorporadora são os custos que essas decisões tomadas no projeto vão ocasionar lá na ponta, no final, quando o empreendimento estiver entregue, e você vê, vamos dizer assim, para mostrar ao investidor com clareza os custos que ele vai ter na manutenção daquele imóvel que ele vai comprar, com esse objetivo de vamos dizer, locação de curta duração. Então eu vejo que, sob o ponto de vista tributário, é esse cuidado que a incorporadora tem que ter mais. Agora, do lado do investidor, aí são os dois blocos que a gente conversou aqui são extremamente relevantes, né? Muito mais a questão tributária, muito mais complexa da forma como o próprio investidor se organiza, e não necessariamente de como a incorporadora se organiza, ao contrário do primeiro bloco, que são os dois, né? A atenção de como a incorporadora vai se organizar, e a atenção que o investidor tem que ter na documentação para saber se ele está entrando num negócio que ele vai ter a certeza
de que o objetivo dele vai ser alcançado ou não. Perfeito. Queria agradecer, então, por todo o conteúdo. Dr. Bernardo, Dr. Antônio, muito obrigada. Pessoal que ficou acompanhando, espero que vocês tenham gostado e até o próximo ProAtalks.